Agora, Segré, a gente precisa olhar também um pouco para os Estados Unidos, né? Porque a gente tem algumas, digamos, manifestações que podem parecer um pouco incoerentes, porque ao mesmo tempo em que os Estados Unidos defendem a destruição de QGs e também das estruturas do Hamas e do Hezbollah, porque são grupos que também são inimigos dos Estados Unidos, né? E inimigos históricos dos Estados Unidos, eles pedem um cessar-fogo por conta das consequências também em cima dos civis. Como que a gente compreende agora a possibilidade de manifestação e até de um apoio mais intenso, eu digo, estrutural dos Estados Unidos, principalmente no ano eleitoral? E aí que está. Isso pode mudar dependendo de quem ganha as eleições, Evandro. Não é uma questão automática e até uma questão lógica. Eu verifico, e talvez esteja muito errado, mas eu entendo que a posição de Israel está mais em proteger a sua cidadania e mostrar que está fazendo alguma coisa com dois objetivos. Primeiro, ainda tem pessoas sequestradas em poder do Hamas. Devemos lembrar que Israel não estava preparada para a invasão do ano passado, em que mais de 200 pessoas foram sequestradas, teve mortes, assassinatos e até bebês no forno. A gente não pode esquecer isso. Então, essa falta de previsibilidade pode estar fazendo esse tipo de ação, dizendo, para evitar que isso aconteça de novo, eu vou atacar diretamente ao meu potencial inimigo, ou que tem potencial de fogo para repetir isso de uma forma até mais cruel. Mas tem sempre duas situações que aglutinam o nacionalismo e a soberania. Uma, precisamente, é uma guerra, em que você coloca em risco a sua própria soberania, e outra, um ataque eventual à democracia. São duas coisas que aglutinam sempre a população de qualquer país. E eu lembro claramente porque meu país teve a desgraça de estar numa guerra, em 1982. E aí aplica uma situação até estranha. Os jovens, e eu era jovem nessa época, a gente quer ir para lutar pelo país, uma barbaridade, mas é o sentimento. E para a população que não está nessa linha de frente, tem uma situação dizendo, isso está conspirando contra a nossa soberania. Então nós temos que defender o governo de turno, e naquele momento na Argentina, o governo militar, que não queria ninguém que continuasse, mas aglutinou. Eu lembro, dia 30 de março de 1982, todo mundo foi contra o governo na Praça de Maio para reclamar o final da ditadura. 2 dias depois, em abril, início de abril, todo mundo foi a parabenizar o governo, que 2 dias antes estávamos todos querendo que saia, pela questão de recupero da soberania nas Ilhas Malvinas. Então, é uma situação muito complexa que tem mais a ver com a questão interna. E aí, claro, a perda de civis, de vidas civis, é muito triste, é lamentável e é necessário que essa guerra termine. Mas nós temos que sempre nos colocar do lado das duas partes. Qual é o objetivo? Destruir Israel. Não está defendendo o território palestino. Isso já foi colocado, inclusive, em 1947, 48, na ONU mesmo, proposto pelo diplomata Aranha do Brasil, e os palestinos que não quiseram, porque o objetivo não era ter um território também palestino, era que Israel não existisse. Fala, seu Zé. Pois é uma guerra muito complicada, né? Porque, veja bem, o aliado histórico de Israel está dizendo publicamente, não deve ser assim e tal. Isso aí é medo exatamente do que está acontecendo nos Estados Unidos, de campanha eleitoral, isso possa ser usado. Mas veja bem, Israel conseguiu ali em 2 dias o que os Estados Unidos vem tentando há muito tempo, que é eliminar os líderes de uma entidade que é uma inimiga brutal dos Estados Unidos, né? O Hezbollah, ele é um frontal inimigo dos Estados Unidos. E esses líderes nunca conseguiram ser alcançados pela inteligência norte-americana e serem combatidos assim. Uma área muito densa, um grande número de habitantes, e eles estão incrustados exatamente entre os habitantes. É assim o modo operante do terrorismo, né? E o Hezbollah, ele vai um pouco além. Ele tem mísseis, tem organização militar, tem armamento que é maior, inclusive, do que muitos países, ou seja, uma grande força, né? E Israel está conseguindo fazer o que os Estados Unidos nunca conseguiram. Agora, o perigo ali é uma guerra generalizada, parece que não há evidências imediatas disso, né? De uma guerra generalizada, mas há informações da possibilidade. Tanto é que
que os países já estão se mobilizando para atender os seus patriotas lá. O Brasil, por exemplo, já tem 2 aeronaves prontas aqui para repatriar brasileiros da região, o que é uma indicação de que o Itamaraty tem informações de que a situação é grave. É muito difícil Israel travar uma guerra contra o Hamas e contra o Hezbollah sem sem o efeito colateral que se chama morte de pessoas inocentes, porque exatamente esse grupo procura se esconder entre eles. É uma situação sensível e que, olha, ninguém sabe exatamente onde é que vai dar isso.